Mateus capítulo 6, verso de número 34. Tem um verso, quando Jesus está versando, falando sobre a ansiedade, que é um mal que assola a humanidade. Ele diz no capítulo 6, verso 34. Ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Vou ler novamente. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia ou a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se ocupe com o mal do dia de hoje. Agora, vá até o livro de Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, onde o apóstolo Paulo orienta ao povo da igreja de Éfeso sobre a luta, a guerra espiritual que todo ser humano vive. Todos aqueles que servem a Deus, é claro. E ele chama a nossa atenção para um dia também chamado o dia mau. E o verso 13 justamente fala isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. De novo eu quero voltar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma a tua palavra, meu Pai, e fala ao nosso coração de uma forma direcionada, de uma forma apropriada, de uma forma abençoada. Edifica a nossa fé, a nossa alma. Sobretudo nos encoraja aqueles que precisam ser encorajados. Traz luz de compreensão, de entendimento e de direcionamento. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, todos nós aqui já vivemos o chamado dia mau. Eu quero trazer uma reflexão só da palavra de Deus para você hoje. Todos nós já vivemos aqui o chamado dia mau. Ele pode ser um dia só, ou ele pode ser um período, às vezes um pouco mais alongado. Ele pode ser uma perda material, uma perda relacional, de amor, de amizade. Pode ser uma morte. Pode ser, enfim, qualquer acontecimento para o qual nós não estejamos preparados. Eles vêm de duas fontes. Eles vêm de fontes externas, ou seja, de consequências naturais de um mundo caído onde nós vivemos, de um mundo onde nós estamos, de situações que estão já pré-estabelecidas e que acabam gerando atmosfera, situações que fazem com que o nosso dia seja mau. Ou seja, nem sempre o meu dia é mau porque eu causei o mal dele. Ele simplesmente ocorre por consequências da existência humana e do mundo onde nós vivemos e de tudo que rola por aí. Ou seja, o dia mau ele pode ter uma origem externa. Às vezes ele tem uma origem interna. São emoções desconcertadas, coisas mal resolvidas, ou situações que a gente nem sabe mesmo explicar. Muitas vezes a gente conversa com a pessoa e ela diz: eu estou num dia mau, num tempo mau. E a gente busca as razões daquilo, e as razões elas são inexistentes. Elas não sabem o porquê. E quando a gente não sabe o porquê de algo, fica muito difícil da gente resolver. É claro que, por razão da função que nós vivemos vocacional de pastor, nós acabamos vivendo com as pessoas e passando com elas e atravessando com elas alguns dias maus que elas vivem. Alguns em funerais, outros em doença, outros em questões, como eu disse antes, sem nenhum tipo de explicação. E a gente percebe que a pessoa ela perde todo o equilíbrio, ela perde toda a força existencial e ela, de alguma forma, quase que se entrega
diante de um quadro tão ofensivo e tão difícil. O interessante é que a Bíblia, ela não esconde de cada um de nós a existência desse dia chamado o dia mau. Ela não esconde. Sabe, sempre que a gente vai vender alguma coisa, primeiro a gente fala as qualidades do que a gente está vendendo. Depois, nas perguntas do cliente, é que a gente fala os defeitos, não é verdade ou não? Eu já fui vendedor. E é claro que a gente não precisa mentir para o cliente, o bom vendedor fala a verdade, mas ele não precisa chegar dizendo o preço do produto, não é verdade? A gente normalmente pergunta quanto custa. E a gente que é vendedor é treinado a falar do custo só depois que fala dos benefícios. Porque senão você faz a pessoa desanimar rapidamente, não é verdade? Alguém foi me vender algo há algum tempo atrás e ele não começou pelo preço, era difícil tirar o preço dele. Mas depois que ele me falou de todas as qualidades que são verdadeiras, puxa vida, fiquei grato que ele só me falou o preço depois, porque se ele falasse de início, eu com certeza eu desanimaria. Então todo bom vendedor, ele fala primeiro as qualidades, mas ele não deixa de dizer depois o custo. Ele não deixa de falar, talvez até mesmo alguma contrariedade que aquele produto possa ter na sua vida. Mas o evangelho é diferente. Jesus Cristo, ele começa falando aquilo que vai custar. Ele diz para as pessoas, olha, se você for começar uma caminhada, fazer uma decisão, primeiro é bom você parar e fazer as contas de quanto vai custar, para ver se você tem como fazer essa construção. Senão você vai parar essa construção no meio e vai passar vergonha. As pessoas vão parar, vão olhar, não é? E vão dizer, ó, começou e não terminou. Ele diz, olha, se você for à guerra, é bom saber com quantos soldados o outro exército está vindo. Porque senão você não sabendo disto, vai despreparado ao seu encontro. Ele diz para aqueles que querem seguir, olha, eu preciso ver as motivações pelas quais vocês querem me seguir. As raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu mesmo não tenho nem aonde reclinar a cabeça. E eu poderia aqui dizer para você de mais umas centenas ou dezenas de versículos em que Jesus, ele começa pelo lado que nos parece mal, mas para nos ensinar o seguinte, uma verdade do bem. O que ele quer é não maquiar a vida. O que ele quer é não me convencer a fazer algo simplesmente por uma motivação errada. Ele quer que eu entenda as consequências do que eu vou fazer, mas ele quer que entenda também que haverá sempre uma porta de partida. Porque você vai ver que após cada anúncio daquilo que parece ser desmotivador, para quem quer segui-lo, servi-lo, viver com ele, ele sempre termina dizendo da recompensa que existe desse caminho caminhado. Então Jesus, eu diria, é um vendedor ao contrário. Primeiro ele fala do custo. Depois de falar do custo, é que ele fala do produto em si mesmo e daquilo que é gerado na nossa vida. E a Bíblia, ela não economiza versos ou passagens para nos explicar que todos nós temos o dia mau. O dia mau, como eu disse, pode ser de 24 horas ou pode ser uma semana, um mês. Para algumas pessoas, às vezes duram até mais do que um ano. São períodos da vida em que a vida, ela parece que não tem mais jeito de tornar-se a mesma vida, uma vida gostosa, leve, abençoada. São acontecimentos que de alguma forma ocorrem na nossa vida, que nos abraçam de tal forma que nós não nos vemos conseguindo soltar aquilo e seguir adiante. O problema é que o dia mau, ele gera dentro de cada um de nós uma sensação de que nunca mais ele irá passar, de que ele veio para ficar. Aliás, nós temos essa bobagem dentro de nós. Quando estamos vivendo um tempo feliz, nós ficamos com uma sensação horrível, dizendo para nós mesmos, pena que vai acabar. Não é verdade? Você tira férias, sai, está se divertindo, está tão gostoso, e aí você já estraga as férias dizendo, nossa, pena que vai acabar. Você está vivendo um momento bom e você diz, pena que vai acabar. E nós nos esquecemos que pode até ser que você não vá viver a intensidade daquilo, mas outros momentos, outras situações tão maravilhosas quanto ou mais ainda irão acontecer na nossa vida com certeza. É aquele adolescente que perdeu a sua namorada, o seu namorado, e então alguns deles chegam pra gente como um chegou no acampamento e ali com seus 14, 15 aninhos,
começou a namorar muito cedo e começou a chegar e chorou, chorava, queria morrer, disse que a vida não tinha sentido mais. E eu falei, nossa, o que deve ter acontecido com essa garota para, de repente, nesse choro compulsivo, tá? Nesse choro tão forte. Ela disse, nunca mais eu vou ser mesmo, nunca mais ninguém vai me querer, a minha vida acabou, eu amo ele não me ama, hoje ele terminou comigo. E eu vi ali ela querendo colocar fim à vida. E eu falei, eu ri um pouco por dentro e não ri por fora para não desrespeitá-la. Eu disse, ela terá tantos momentos maravilhosos ainda. Ela ainda encontrará o grande amor da vida dela. Ela ainda terá a felicidade de ver um filho nascer. Ela ainda terá a felicidade da sua formatura. Ela ainda terá a felicidade de viver momentos e situações que serão profundamente maravilhosas na sua vida. Mas quando a gente está passando pelo dia mal, parece que a possibilidade de alguma coisa refrescante, de alguma coisa boa, de alguma coisa joia, ela se torna distante e impossível. E eu estou dizendo isso por quê? Porque com certeza, dentre todos nós que estamos aqui, já que Deus nos direcionou a essa palavra, muitos de nós aqui, alguns de nós aqui, estamos possivelmente vivendo aquilo que a Bíblia chama de o dia mal. E talvez você esteja com essa sensação de que esse o dia mal, que está durando mais do que um dia, uma semana, um ano, ou talvez mais do que um ano, não vai terminar nunca. Eu queria te dizer em nome de Jesus Cristo que vai terminar sim. É isso que diz aquela médica, que agora me esquece aqui o nome, que passou por uma fase de depressiva aguda, intensa, e que durou para mais de 6 anos de sua vida. De como ela tentou se matar por algumas vezes, de como ela tentou se acabar com a sua própria vida, de como ela entrou numa agonia que levou toda a família também a uma agonia juntos, mas de como ela pôde lutar nos seus últimos momentos e pôde voltar a viver e tornar-se hoje uma palestrante feliz, alegre, de olhos que brilham, e que palavras saem de sua boca trazendo cura, esperança e força para aqueles que também padecem do mesmo mal. E é uma das coisas que ela diz: não pense que isso será eterno. Por mais que pareça, por mais que te convença disso, isso é efêmero, isso é temporal. Então, eu queria pensar com você algumas pequenas coisas rápidas aqui sobre o que fazer no dia mau. O que fazer naquele dia que não traz consigo emoções favoráveis e nem mesmo equilíbrios interiores? O que fazer naquele dia em que parece que a vida é madrasta e que a gente nasceu para sofrer mesmo? O que fazer naquele dia que não há e não tem inspiração? Primeira coisa, vou te dar uma excelente receita: não faça nada. Diga, não faça nada. Sabe por quê? A nossa tendência quando o dia mau ocorre, quando alguma coisa ruim acontece, é de pronto pularmos para fazer alguma coisa e tomarmos alguma atitude para resolver. Vendemos uma coisa que não era para ser vendida, compramos uma coisa que não era para ser comprada, queremos nos livrar de uma coisa que não era para se livrar dela. É primeiro preciso parar e é preciso pensar. É preciso dar um tempo para fazer uma leitura de tudo que está fora e de tudo que está dentro de mim mesmo. O dia mau é um dia que produz profundas e importantes avaliações. Muitas coisas boas nasceram de um dia mau. Muitas coisas que hoje suprem nossa necessidade nasceram de necessidades terríveis. Terríveis. Médicos fazem transplantes por necessidades surgidas em áreas na vida de pessoas que levaram a óbito no passado. Meios de transporte são criados por questões de necessidades e dificuldades do passado, e aqui a lista poderia ir embora adiante. Se por acaso você acabou de entrar no dia mau, e se você está vivendo um dia mau, ou uma fase mau, talvez você já passou dessa fase de não fazer nada, mas a princípio, é preciso não fazer nada antes de ter equilíbrio emocional, antes de buscar o equilíbrio racional, antes que as suas ideias estejam no lugar e as suas emoções estejam da melhor forma possível direcionada. Isso vai acontecer, é claro, você conversando com alguém, convivendo com alguém, ou caminhando com alguém que possa te ajudar nesse sentido, ou buscar dentro também de si mesmo isso tudo. Pare, pense, reflita. Não seja doidinho, não seja doidinha, não faça coisas que possa depois trazer arrependimentos para a sua vida. No desejo ou no afã de querer botar fim a algo, você pode estar simplesmente
tornando aquilo mais comprido. Quando Neemias sabe de como está a grande cidade de Jerusalém, honra de Deus, sabe que os seus muros estão derrubados e que o seu povo está desprotegido, a Bíblia diz que ele é tomado de um profundo espírito de inércia, ou seja, ele não faz nada mais do que sentar e chorar. E esse choro, é claro, é uma reflexão, é um pensamento. Como é que isso foi acontecer? Por onde veio? O que está acontecendo? Como é que estão vivendo os meus? E esta reflexão, em vez de gerar desespero, gera 4 meses de oração. E ele ora 4 meses buscando em Deus um caminho e uma direção sobre o que fazer. Sabe, muitas coisas do dia mal da nossa vida não dependem da minha força ou daquilo que eu vá fazer, mas é de eu parar diante de Deus e de eu buscar um equilíbrio interior e um conserto das minhas ideias na minha mente. E depois então de receber isto, saber o que eu possa fazer, que direção eu possa tomar. 2 Crônicas 20:17 fala de um rei que sai à batalha. Só que quando ele vai sair à batalha, ele percebe que a quantidade de inimigos que vem contra ele é demasiadamente grande e vencer torna-se simplesmente impossível. Então ele chega diante de Deus, ele reconhece a sua incapacidade. Ele diz: Deus, nós não podemos, nós não temos como vencer este inimigo. E é ali então que Deus diz para ele: ficai parado, nessa batalha não tereis que pelejar. Queridos, às vezes a melhor coisa a fazer no dia mau é não fazer nada. Você não fazer coisa de doidinho. Tem pessoas que ficou desempregada e a primeira coisa que fez foi vender o carro por um preço mais barato. A primeira coisa que fez foi vender a casa por uma questão mais barata. Gente doidinha que sai procurando soluções doidinhas e que geram a vida mais doidinha ainda. Então a primeira coisa, não faz nada, espera um pouco, ore, aguarde, reflita, chore, sofra um pouquinho. Depois a gente vai ver o que tem que fazer. Não adianta a gente querer ficar banindo o sofrimento com tanta rapidez como se ele nunca mais fosse voltar. Lembre-se, eles são somente situações temporais. É difícil não fazer nada, não é verdade ou não? A segunda coisa que você deve fazer é resistir. Diga: eu devo resistir. E ser resistente é como essa parede. Tudo pode bater aí, mas nada entra. O vento bate e não entra. A chuva bate e não entra. É preciso um grande terremoto talvez para rachá-la. Mas se for no Japão, nem mesmo um terremoto. Eles constroem os seus prédios para suportarem até 10 graus daquela tal de escala Richter, é isso mesmo? E esses 2 terremotos de 10 graus só acontecem em 2 lugares, ou no Chile ou no Japão mesmo. Então os prédios balançam, mas não caem. Resistência é aquela técnica alemã que eu já vi de construção, em que eles perfuram o solo, perfuram até achar rochas lá embaixo. Então eles começam os seus alicerces com barras de ferro lá de baixo. Então pode vir os terremotos, vai balançar, mas os prédios vão resistir. Talvez pareça pouco para você fazer. Primeiro eu te disse para você não fazer nada, agora eu disse para você somente resistir. E resistir significa tomar um posicionamento, é não recuar, é não se entregar, é mesmo com lágrimas nos olhos e sofrimento no coração, ficar firme ali, é não retroceder, é dizer: eu quero que dê certo, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar pela minha existência, eu vou lutar pelo meu futuro, eu vou alimentar o meu coração de esperança. É resistir, é preciso resistir, e resistir não é fácil. Não é fácil. Se alguém mandou essas imagenzinhas pra gente do coqueiro que cai, mas as raízes continuam no lugar em que estão, porque ele resiste, e ele faz uma curva e cresce novamente, e dá coco para a gente beber água de coco e comer massa de coco. Querido, pode parecer pouca coisa a fazer, resistir, mas há inimigos contra os quais nós não temos forças para lutar, especialmente se forem lutas espirituais.
Há situações que lutar é a única coisa que o nosso inimigo quer. E o que Deus quer é que nós simplesmente tenhamos uma posição de quem sobrevive de forma equilibrada, emocional e racionalmente, no sentido de quem resiste. Fica firme, porque vai passar. E quando aquilo passar, vai encontrar ali uma pessoa equilibrada, uma pessoa abençoada. O que Jesus Cristo faz no seu início ministerial, capítulo 3 de Mateus, quando ele tem que enfrentar tentações profundas em todas as áreas de sua vida, ele simplesmente resiste. Ele poderia simplesmente destruir Satanás, mas ele só resiste com a palavra. Também está escrito, também está escrito, também está escrito. Ele tem fome, mas não come o pão. Ele quer fazer sua missão, mas não se deixa ser vendido a Satanás por uma questão de ganhar o mundo. Ele quer realmente que o mundo veja o poder de Deus, mas não pula do pináculo do templo para que os homens possam ver o seu poder. Ele simplesmente faz uma única coisa que ele tem que fazer naquele momento: ele resiste. E Pedro nos ensina isso. Ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ser resistente é difícil, porque a resistência, ela mexe com as nossas estruturas. Há momentos que a gente acha que não vai aguentar, porque o vento forte bate, a tempestade forte cai, a noite densa e escura se torna prolongada, e por algum momento nossos medos e nossas sensações nos dizem que nós não vamos conseguir resistir. Mas eu queria dizer para você que você tem mais poder do que você pensa para poder resistir. Uma das coisas que eu aprendi com o serviço militar foi simplesmente isso. Ele diz: você pode mais do que você pode, do que você pensa que pode. Eu falei: de fato, será que eu posso? Então, eu corri 11 quilômetros e eu vi que eu podia correr. Então eu me lembro de um dia que ele nos colocou num lugar que parecia um puleiro de galinha. E a gente teve que ficar de cócoras, aquilo vai doer nas pernas. Ele falou: às vezes em situações de guerra é preciso isso acontecer. E então depois de 10 minutos eu falei: eu vou morrer, eu não vou aguentar. Ele diz: não, ainda falta mais de meia hora, você vai aguentar sim, fica tranquilo. E sabe de uma coisa? As pernas foram adormecendo. E quando o tempo terminou, a gente aguentou. Então a gente pegou uma galinha, matou ela. Então comemos ela viva. Eu falei: não vou aguentar, isso não é em mim, eu não resisto isso, vou vomitar. Não, você vai comer. Eu comi a moela dela, crua. Sabe, você não imagina a capacidade mental que você tem. Você não imagina as condições emocionais que você tem. Elas podem ter sido de alguma forma danificadas por um mundo caído que nós vivemos, onde nós aprendemos sobre nossas fraquezas, mas nós estamos aqui em Deus para aprender sobre as nossas fortalezas. E Deus quer que você levante os seus muros e resista. Porque vai passar. Desculpe sempre voltar num exemplo que é minha mãe, porque ela é muito resistente. Eu vi ela sábado, eu fui pregar na igreja que eu fui pastor. Fez 30 anos agora, onde eu comecei o ministério. E eu a vi resistente. Em uma época em que todos na casa estavam perdidos, ela resistente, com a sua fé, com seus valores. Era difícil ela vencer 3 filhos, 2 drogados, uma doente, um marido drogado. Era difícil, mas ela resistiu. É a única coisa que ela podia fazer. Não adiantava mais dar conselhos, não adiantava mais tentar ajudar de forma alguma. A única coisa que ela podia fazer era resistir na fé. Eu estou aqui, minha irmã e a minha mãe estão na igreja. Meu pai morreu, com experiência com Deus, foi para o céu. E Deus está trabalhando ainda no coração de um irmão. Mas aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez seja como aquele rapaz chamado João Silvestre, que aos 38 anos de idade, 37 anos de idade, descobre que está com um câncer na área pélvica. É aquela redezinha que cobre todas as partes moles, que matou a Hebe Camargo, que matou Hugo Chávez. E então ele, aos 38 anos, no ápice da sua carreira e da sua vida, com 2 filhos lindos, com tantas responsabilidades, percebe diante de si a morte. Os médicos o desenganam. Não há tratamento possível que possa reverter aquele quadro, embora fossem fazer a cirurgia e todos os processos mais. Mas eles não encontram um homem fraco.
Eles encontram hoje um homem que é palestrante, um homem que voltou ao seu trabalho e às suas funções, porque algo dentro dele diz: resiste, resiste, não queira morrer, não se entrega à morte, não deixe essas sensações, essas palavras gerarem uma imagem de que a sua história terminou e acabou. João, resiste, resiste. E a única coisa que ele fez, ele disse, foi resistir, foi suportar aquela cirurgia sem esperança, foi suportar os dores dos dias de quimioterapia, foi suportar longos e terríveis meses, que durou em anos, para que pudesse ter um diagnóstico de completa e inteira cura. O que ele fez? Nada. Depois de fazer nada, porque ele não podia fazer nada, ele não era médico, se entregou nas mãos dos médicos que disse que não podia fazer nada. Nós vamos fazer o que vamos fazer por protocolo, por plano médico. Mas se esqueçam, situações menos piores do que a deles não sobreviveu. Mas ele sobreviveu. E se hoje perto dos 50 ele dá palestras, e se os filhos se formaram, e se a família é unida, e se a esperança sai de sua boca, é simplesmente pelo fato não que ele saiu com uma espada do Highlander por aí, ou alguma coisa mágica, cortando a cabeça de um monte de gente com raiva e cortando todo o mal pela raiz, mas ele simplesmente resistiu no leito da dor, resistiu firme. Talvez seja como aquela minha amiga que eu já disse aqui algumas vezes, chamada Inês. Muitos anos atrás eu era pastor em Sumaré, essa igreja que estive sábado pregando, fazendo 30 anos. E me lembro que ela já estudava aqui na Unimep essa área de computação, mas descobriu uma leucemia aguda, perto de morrer. Vendeu tudo que tinha, seus telefones, quando o telefone tinha valor. E eu me lembro que ela foi para a nossa igreja, uma igreja tão simplesinha, num buraco, num bairro. Meu pastor era um pastor tão simplesinho, mas um homem cheio de fé. O que a gente podia fazer por ela? Nada. Quem éramos nós perto da Unicamp? Quem éramos nós perto de todos os grandes médicos que estavam tratando dela, que não lhe dava esperança? Nada, nem ninguém. Mas Deus encheu o coração dela de esperança. O pastor, simplesinho, não via complexidades na vida, e diz: Deus tem poder para curar. E ela venceu a sua leucemia, casou-se com um alemão, mudou-se para fora do país, tem os seus filhos. Eu poderia te dizer dezenas e dezenas de histórias que te cansariam hoje aqui, de gente que não pôde fazer nada no dia mau, mas que resistiram, firmes e fortes, em nome de Jesus. Talvez como a dona Dulce, você precisa resistir. Casou cedo, amava o seu marido, era perdida de paixão por ele. Ah, meu Deus, era fácil ver isso nos seus olhos. Às vezes era fácil ver o seu coração bater, era fácil ver os pelos do seu braço arrepiar. Eu nunca vi alguém tão apaixonada pelo marido, que simplesmente do dia para a noite pega uma irmã, uma prima, algo assim de próximo grau parentesco, e vai embora. E deixa ela com agonia na alma e 2 filhos para criar, sendo ela mãe e dona de casa somente. Ela chora, se desespera a princípio, mas como ela foi feita para amar, o amor pelos filhos a faz se levantar, suportar a partida do esposo e trabalhar de lavadeira, faxineira e tudo que aparecesse para criar os filhos. Os filhos que crescem, que estudam, que por incrível que pareça, com toda impossibilidade, se formam. E ela, hoje talvez não estejam mais vivos, ainda viveu o suficiente para cuidar do seu esposo nos últimos dias, do seu ex-esposo nos últimos dias de doença. Sobrou amor. Eu não sei se você sabe, mas o amor sempre venceu e sempre vencerá o ódio. Sempre. 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 O que ela fez? Sessões de terapia, não tinha dinheiro. O que ela fez para vencer? Conversou com amigas, todas iam falar um safado. Teve que achar forças
da onde não existia força de continuar adiante. Seja resistente. Faça o que for preciso para ficar de em pé. Não se envergue, não caia. Se balançar, volta para o lugar que é o seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Qual a primeira coisa que a gente deve fazer no dia mal? Nada. Pare, pense, se equilibre. Vai chegar uma hora que algo surgirá para fazer. Qual a segunda coisa que a gente deve fazer? Resistir. Resistir pode ser uma palavra curta, mas cumprida na sua prática. Não é fácil, mas é possível. É preciso resiliência. É preciso ser esse material duro que não se derrete com o calor, nem se quebra com o extremo frio. É preciso ser feito desse tipo de coisa da qual Deus é feito e que nos fez também colocando isso no nosso DNA. Uma terceira coisa que a gente deve fazer no dia mal é: se alimente com a verdade que esse dia é finito, é passageiro. Só para você gravar, diga: alimente-se com a verdade de que esse dia é finito, é passageiro. Toda dor parece que vai ser eterna, não é verdade? Dor de dente, dor de ouvido, dor no rim, dores quaisquer. Parece que nunca mais vão terminar. Parece que elas vieram para fazer morada. Parece que o tempo todo elas dizem: aqui é minha casa. Buscopan, Troveran, Catafran, Tandelax. Não bota ela para fora. Mas ela vai passar. Ela só veio anunciar que alguma coisa não está legal, é que é preciso consertar. Sabe o que a Bíblia nos diz sobre o dia mau? Sempre que dele fala, é que ele está no singular. Ele está no singular mesmo é quando mais do que 24 horas. Simplesmente porque é um período da vida. No dia mau, em algumas situações da Bíblia, duraram mais do que um ano. Mas foi só um período. E isso deve alimentar o meu coração. Eu devo desrespeitar minhas razões e minhas emoções e entender que a palavra de Deus é que é verdadeira. Olhar para a vida de muitas pessoas, olhar para a minha própria vida, olhar para o meu Deus, ler a palavra dele e ver na vida de outras pessoas e na minha que houve coisas que eu pensei que fosse acabar comigo, mas que não acabaram, eu acabei com elas, ou elas se acabaram na minha vida. Quando eu lembro que algo é finito, é temporário, que é circunstancial, que é cíclico, aquilo me traz força. É isso que Cristo diz para não nos enganar. No mundo passareis por aflições. Ele não diz habitareis nela, morareis nela, ela será sua companheira. Mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. É passageira. É por isso que ele diz: o choro pode até durar uma noite, mas no café da manhã a alegria ela chega. O que ele está dizendo é que, embora algo possa parecer demorado, entenda, convença-se, coloque na sua cabeça que isso é finito, isso é temporário, isso se acaba. A Bíblia diz: se te mostras fraco diante da angústia, quão pequena é a tua força. Se te mostras frouxo, tem uma versão que diz assim: no dia da angústia, quão pequena a tua força. Ele está dizendo: no dia singular da angústia, não se afrouxe, não se enfraqueça. Por quê? Porque é temporário, vai passar, em nome de Jesus Cristo. Você já pensou se o paralítico de 38 anos de João 5 não esperasse o dia do fim? Nunca ele teria andado. Você já pensou se a mulher do fluxo de sangue de 12 anos ainda não tentasse pela última vez o dia do fim, tocando a orla nas vestes de Jesus? Nunca ela teria voltado para sua família. Você já pensou se Abraão não esperasse o dia do fim, depois de tantos anos em que a esterilidade habitava o corpo de sua esposa? Nunca ele teria visto o nascimento do seu filho lindo, Isaque, e a nação de Israel não teria existido. Você já pensou se José não esperasse os 13 anos de incompreensões e injustiça? Não estaria aqui. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma história que tenha sido feia e que não terminou bonito. Eu digo sempre que nós somos como o Stallone. A gente pode até apanhar bastante,
Mas no final do filme, a gente sempre vence. Mas eu diria mais, nós somos melhores do que Stallone. A gente não vence só no final, porque ele apanha demais no filme todo. A gente vence no meio também. Amém, queridos? Entenda que é finito. Quarto e penúltimo lugar, o que a gente deve fazer no dia da angústia? Se fortaleça em Deus. Que Ele seja a sua fonte fortalecedora. Pastor, e como é que a gente faz isso, se fortalecer em Deus? Eu não sei, cada um encontra seus caminhos, os seus meios. Eu tenho um amigo que pega o seu carro e vai para os canaviais da vida. E fica lá perdido um dia, orando e conversando com Deus, chorando, se esgotando de toda coisa ruim que está dentro. Depois ele volta inventando um dia bom. Eu não sei, alguns se trancam numa igreja, outros lançam um tempo de jejum, de oração, outros buscam demais a palavra. Eu busco cultos. Eu entro num culto, eu assisto um culto, eu sempre saio renovado. Eu busco pessoas que oram por mim, eu sempre saio renovado. Eu me fortaleço no Senhor. Quando eu percebo que as minhas forças são frágeis e que a resistência está se tornando complicada, e que a minha crença de que aquilo vai passar e que não consigo fazer nada nesse processo todo, e no meio de tudo isso e juntamente com tudo isso, eu me fortaleço em Deus. Eu peço para que Deus possa me encher de força. É isso que Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos na força de Deus. Eu não sei se você lembra dessas experiências da sua vida, mas eu muitas vezes entrei em um culto como este, caído, e saí em pé, porque Deus me deu forças. Não mudou as circunstâncias, não mudou os inimigos, não mudou o quadro, não mudou nada, mas mudou a minha perspectiva a respeito de tudo, porque Ele fortaleceu minha mente, fortaleceu meu coração, fortaleceu minha vida, fortaleceu meu ser. E é isso que eu e você devemos fazer. Fazer aquilo que Hebreus 11 diz, que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram força. Portanto, se estás fraco ainda, da fraqueza tire força. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí então é que somos fortes, porque passamos a depender total e completamente de Deus. E para terminar, o que fazer no dia mau? Primeiro, não faça nada. Segundo, resista. Terceiro, entenda que ele é finito, ele acaba. Nenhuma vida é tragédia pura. Não namore com ela, não abrace, não case. Quarto, se fortaleça em Deus. Fortaleça sua alma, seus pensamentos. Lembre-se que você não recebeu dele nenhuma arma para mudar o seu exterior, mas ele tem poder para renovar suas forças interiores. Em nome de Jesus. Renovou-se Davi no Senhor seu Deus. Ele pode te fazer do fraco forte. Ele pode colocar essa profecia na sua boca: diga ao fraco, eu sou forte. E por fim, tenha convicção de que você já é um vencedor. Deixa eu te falar uma coisa, para não parecer triunfalismo barato. Eu te desafio a ler qualquer história, por mais feia que tenha sido, que não tenha terminado com Deus vencendo, aqui na Bíblia. Sansão tem uma vida toda de desgaste, de erros, e faz uma oração no fim da sua vida, dizendo: Deus, por mais essa vez me dá forças para guerrear e lutar. E mesmo como escravo, cego e algemado a essas pilastras, me faz cumprir a missão da minha vida, que é destruir os filisteus. E a Bíblia diz que ele mata mais na sua morte do que na sua vida. Os cabelos de sua cabeça começam a crescer e a força de Deus vem sobre a sua vida. Você nunca vai ver um quadro que fala do dia mau, em que o dia mau termina mal. O dia mau sempre termina bem. Deixe ser alimentado por essa verdade. A Bíblia diz que em Cristo nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Porque o vencedor vence para esta vida. Os mais que vencedores vencem para esta vida e para a
eternidade. Portanto, não feche o balanço. O dia pode ser mau, mas é só um dia. É só uma temporada. Vai passar. Fique em pé, por favor.